Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição especial aqui do Gol para discutir seleção brasileira. Joga nesta noite, 9h30 da noite no horário de Brasília, contra o Chile, penúltima rodada das eliminatórias. Brasil já classificado para a Copa de 2026, mas é claro que com o Ancelotti querendo aproveitar todos os momentos para fazer testes, ver o que ele vai levar para a seleção, né? Falta menos de um ano para a Copa do Mundo, poucas oportunidades de experimentar. E nós teremos mais um teste agora do Ancelotti pela primeira vez no Maracanã, esse jogo lá no Rio de Janeiro. Depois, na semana que vem, tem um jogo contra a Bolívia, mas aí é outra parada, depois a gente conversa mais pra frente. Estou aqui com o Carlos Ramos, que é o nosso especialista aqui na parte tática, técnica, o cara sabe tudo aqui, e eu tô querendo tirar dele algumas, sei lá, o que ele tá percebendo aqui. Você tem alguma coisa para ensinar pro Ancelotti? Tudo bem, Carlos? Que isso, jamais, sempre aprender. Tudo bem, Rafael? Tranquilo? É isso, na expectativa para esses dois últimos duelos da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil já classificado, mas vai ser importante para o Ancelotti fazer um pouquinho mais de teste ali na equipe, conhecer, como ele próprio falou, alguns jogadores que ele não conhecia, que ele convocou agora, e testar novas formações. O Ancelotti, que sempre deixou claro na seleção brasileira que o Brasil não vai jogar sempre da mesma forma, ele sempre vai alterar o plano de jogo dele, o modelo de jogo dele, a depender do adversário, dos jogadores que ele tem disponível, e é isso que a gente vai esperar ver nesses últimos dois duelos da seleção brasileira. Ele falou que sempre vai mudar, mas ele vai manter esses 4 jogadores lá na frente, né? Vamos passar aqui a provável escalação da seleção brasileira. Os treinos muito fechados ali, mas a gente vai coletando informação. Alisson no gol, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos, Casemiro e Bruno Guimarães, Rafinha, Estevão, João Pedro e Gabriel Martinelli. Então é aquela coisa de um 4-2-4 ali quando tem a bola, né, para avançar, e depois, né, todo mundo se movimenta para fazer a defesa também, né? É isso. Até projetando isso, eu armei o campinho aqui, se a gente puder jogar na tela, para falar um pouquinho Vamos sobre lá. como essa seleção brasileira pode apresentar. É um pouco daquilo que fez contra o Paraguai, né? Só que tem um detalhe: contra o Paraguai, a seleção brasileira teve muita facilidade na saída de bola, né? E acabou que ajudou muito esse tipo de jogo. Mas vamos lá. Em termos táticos, eu acho que vai um pouco para esse 4-2-3-1, inicialmente, né, a formação inicial. Fazendo a saída de bola, o Douglas Santos, que foi convocado, é novidade do Carlo Ancelotti, ele tem características similares ao Alexandro, que é do Flamengo, então eu acredito que ele vai fazer a saída 3+2 com os dois zagueiros, o Marquinhos mais prática no centro e o Douglas Santos vai fazer a saída aqui na esquerda, deixando o Wesley bem espetado no lado do campo. Vou tirar o Paquetá daqui para não confundir. O Wesley bem espetado do outro. Duplo pivô com o Bruno Guimarães, com o Estevão. E aí a gente vê naquele WM que o Carlo Ancelotti usou tão bem no Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, com 2 jogadores atrás do centroavante, que é o João Pedro. O Ancelotti fez muito isso aqui naquele Real Madrid, campeão da Liga dos Campeões, com o Rodrigo e o Vini, com o Jude Bellingham também. Lembrando que aquele time, o Bellingham pisava muito na área, era um meia que chegava muito na área, pisava muito na área, então ele tinha esses 3 jogadores ali na frente. Ele replica um pouco disso na seleção brasileira, já fez isso contra o Paraguai, e agora também no Maracanã ele vai replicar, eu acho que essa formação na fase ofensiva. Quando o Brasil não tem a bola, eu acho que o Carlo Ancelotti vai manter um 4-4-2 na defesa, fechando aqui com os 2 laterais, os 2 zagueiros, os 2 meias, Martinelli e Estevão voltando muito, né, para fazer a dobra com os laterais, e o Rafinha ficando aqui na frente com o João Pedro. Vamos ver também, o Ancelotti tentou em alguns momentos na seleção brasileira aquela pressão alta para dificultar a saída adversária. Vamos ver também como é que o Estevão e o Martinelli vão conseguir fazer isso, né? O interessante é que são jogadores de muita mobilidade. Tanto o João Pedro, que é o chamado camisa 9 da seleção brasileira, é também um jogador de muita mobilidade. Contra o Paraguai, o Ancelotti usou muito isso. Ele inverteu muitas posições. O Matheus Cunha jogou e também tem essa capacidade de jogar em várias funções aqui do ataque. Então, ele pode inverter os jogadores tranquilamente. O próprio João Pedro, de repente, pode atuar um pouco mais recuado para abrir espaço para uma infiltração do Martinelli, para abrir espaço para uma infiltração do Rafinha. É um ataque de muita mobilidade. Vamos ver como é que vai funcionar a dinâmica exatamente
mas acho que para início de conversa vai ser essa a escalação que o Ancelotti vai usar. E o Rafael, o Ancelotti, apesar dele gostar muito de mudar a equipe, de adotar várias estratégias, ele é um cara que tem uma filosofia de jogo, apesar de ser um jogo funcional, ou seja, de muitas trocas de posição, mas as ideias, a filosofia dele, ela já está um pouco clara. Agora vamos ver o quanto os jogadores da seleção brasileira já conseguiram assimilar isso, né? O Ancelotti falou hoje na entrevista que você pode jogar, o João Pedro pode jogar como 9, como 10, né? Que vai ser o homem da frente. Ele só não sabia quem que ia ficar atrás ali do João Pedro, se ia ser o Rafinha, se ia ser o Estevão. Mas eu acredito até que vai ser mais o Estevão espetado na ponta, como você descreveu ali, até para aproveitar um pouco mais esse entrosamento, porque você tem já o João Pedro e o Estevão trabalhando nos últimos meses juntos, então tem esse encontro deles ali, dá para trazer um pouquinho desse time do Chelsea, que começou tão bem a temporada, né? O Estevão ganhando o prêmio até de melhor em campo, João Pedro fazendo gol e assistência todo o jogo, e agora colocar na seleção, né? Exatamente. O João Pedro, inclusive, foi eleito pelos torcedores do Chelsea o jogador do mês. Ele começou muito bem no Chelsea, já no Mundial de Clubes ele fez toda a diferença. Ele chegou ali na equipe durante o Mundial, não teve muito tempo para treinar, para conhecer os companheiros, para conhecer o jogo do Enzo Maresca, mas encaixou muito bem no time. Foi o atacante que o Chelsea há tanto tempo buscava, né? E não encontrou nas últimas temporadas no Nicolas Jackson, por exemplo. E encaixou muito bem no time. E o Estevão também. O Estevão mostrou muita personalidade para jogar as primeiras partidas na Premier League. Já começou uma partida como titular, foi eleito melhor em campo, já deu assistência, enfim, já está entrosado na equipe. Eu acho isso interessante. E você até fez uma matéria ontem sobre a quantidade de jogadores da Premier League na equipe da seleção brasileira, né? Deve ser 7. Nesse campinho que a gente fez e no time titular que você falou, são 7 jogadores da Premier League que vão começar jogando. E pode ser interessante ver também um pouco do entrosamento desses caras, né? Tem aí o Estevão e o João Pedro, os outros não jogam na mesma equipe, só o Martinelli com o Gabriel Magalhães ali são jogadores do Arsenal, mas é interessante ver que vários jogadores da mesma liga, a Premier League, que hoje é a melhor liga do mundo, é uma liga de muita intensidade, que é o que o Ancelotti vai querer também nessa seleção, né? Vai precisar disso, né? A gente olha assim e fala, pensa, caraca, ele vai escalar 4 atacantes, que loucura, né? Só que os atacantes é aquela questão de posição e função, né? O cara é atacante, posição dele. Mas na função, na fase defensiva, ele vai estar voltando, o Martinelli vai estar voltando para ajudar na lateral esquerda o Douglas, o do outro lado o Estevão vai estar voltando para ajudar na lateral direita o Wesley. Então, essa intensidade que a Premier League tem, acho que vai ajudar muito também a seleção brasileira. E foi-se o tempo também daquela história do atacante, que é o cara que fica parado, né? Quem marca é só o defensor, meio para trás. Agora tem muito mais. A gente vê isso muito com o Martinelli no time do Arteta. Ele vem dar o combate aqui atrás e rouba e faz vai para frente com a bola. Então, até essa ligação com o Gabriel Magalhães ali, ele até tem, porque eles têm o trabalho ali dentro, né? O passe de bola, ele vem buscar a bola aqui atrás com um colega dele de time. Então tem essa variação. Inclusive, falou dessa matéria que eu acabei escrevendo ali, a seleção brasileira que nas 2 últimas Copas já teve maioria, aliás, nas 3 últimas Copas, maioria de jogadores vindo da Premier League, mas foram 6 em 2014, 12 em 2018 e em 2022. Quer dizer, é exponencial, né? Agora são 32 jogadores que estão na seleção, brasileiros que estão na Premier League, já é maioria de novo na convocação. Tendência que seja sempre maioria também, né? É a principal liga do mundo. Exatamente. Antigamente os jogadores foram inicialmente para a Itália, os brasileiros, né? Na década de 80 ali com o Júnior Zico, vários jogadores brasileiros, Aldair depois indo para o futebol italiano, depois futebol espanhol, começou a crescer um pouco mais com os jogadores brasileiros por lá, e agora a Premier League domina completamente. A gente demorou um pouco a ver os jogadores brasileiros na Premier League com destaque, teve o Juninho ali no início do século, mas demorou um pouquinho a gente ver jogadores brasileiros com destaque na Premier League, mas hoje eles dominam também a liga, tem vários jogadores brasileiros em equipes de destaque. Inclusive, a gente fala, tem essa discussão que muita gente vem com essa de que, mas para jogar na seleção brasileira o cara tem que jogar em time grande. Mas, inclusive, vários jogadores brasileiros que vão para a Premier League em equipes consideradas menores acabam dando o salto depois, né? É o caso do próprio Matheus Cunha, que é um jogador de seleção brasileira que chegou na Premier League no Wolverhampton e hoje joga no Manchester United. É o caso do João Pedro, que chegou na Premier League
através do Brighton, que é uma equipe que sabe muito trabalhar jogador jovem para depois revender e bem para caramba. Hoje está no Chelsea. Então, é um caminho natural para os jogadores brasileiros, mesmo que eles não vão lá para aqueles times de primeira prateleira, depois eles acabam inserindo nessas equipes. Aí também tem que deixar de lado aquele papo lá de que para jogar com mais vontade tem que ser o jogador que joga no Brasileirão, porque não, isso aí é outra história, isso aqui eu não vou concordar não, até porque se for fazer uma convocação de jogadores só que jogam no Campeonato Brasileiro, na próxima convocação a maioria deles já foi para fora do país e às vezes fez que nem Cuiabano, foi lá, se apresentou e voltou também, né? Mas acaba se transferindo, né? Essa que é a questão, né? Essa que é a questão, porque assim, ó, a gente vai e faz uma análise rasa. E, o cara é do Palmeiras, então ele pode ser convocado. Aí ele é vendido pro CSKA Moscou, ou whatever, para onde ele vai, já não merece mais, já não pode ser convocado. Jogando em time pequeno, joga no time pequeno, já não serve mais, não, porque esse jogador aqui tá jogando num time pequeno da Inglaterra, então ele não merece, aí tem que trazer um cara, eu acho que é uma besteira. Até pra gente ir para uma reta final, a seleção brasileira tá classificada, era meio óbvio que ia classificar, e agora tem, vamos lá, de toda essa rodada das eliminatórias, é o jogo mais tranquilo, porque vai pegar a pior seleção, é a única que já está totalmente eliminada, não briga mais por nada, a seleção chilena. O quanto que dá para avaliar? O quanto você acha que o Ancelotti vai conseguir falar assim, isso aqui funciona, isso aqui... O quanto que isso aqui é um teste? Pois é, o engraçado é que o Chile é aquela seleção que está tentando se renovar faz uns 10 anos, né? E não conseguiu até hoje. É aquela seleção que teve aquela geração vitoriosa, que foi campeã da Copa América, com grandes jogadores realmente. Mas até hoje a gente vê o Arturo Vidal, por exemplo, convocado, e jogadores Eduardo Vargas, enfim. É um time que não conseguiu se renovar, vai ficar de fora de uma Copa do Mundo, e é a pior seleção das eliminatórias. Ela conseguiu ser pior do que a Bolívia e do que o Peru, né? O que realmente é uma grande façanha para os chilenos. Então, o Ancelotti tem que aproveitar esse momento. Eu acho que ele fez correto em voltar esse esquema dos 4 atacantes, como ele fez com o Paraguai, porque tem algumas características similares. Eu acho que o Chile vai ter dificuldade para fazer a pressão alta na seleção brasileira. O Brasil vai ter certa facilidade para sair para o jogo. E aí vamos ver como é que esses jogadores vão se portar, né? O trabalho do treinador é fazer a bola chegar, basicamente, o Pep Guardiola já disse isso várias vezes, é fazer a bola chegar no último terço. Depois é com os jogadores. E eles vão ter que criar mecanismos ofensivos para vencer o adversário, né? Para vencer a defesa. Então vamos ver como que os jogadores brasileiros vão se portar diante de um rival que com certeza vai se jogar fechado, mas que provavelmente não vai conseguir causar muita resistência, né? É um bom teste para o Ancelotti e para a seleção brasileira, sem sombra de dúvidas, apesar das fragilidades do rival. Lembrando que o Chile, mesmo nos bons momentos, era o que o Galvão falava, né? Tá em crise, chama o Chile. O Brasil se dava bem ali no Maracanã, já tinha aqueles bons momentos contra o Chile. E aí depois também ficou um teste e falava assim, né, o Carlos? Aí o Ancelotti, fugiu dali, né? Enfrentar a Bolívia na altitude, mas sem ter a pressão de ter que ganhar, porque aí também, não, eu queria ver o Ancelotti lá, eu queria ver ele aguentando La Paz, ou a altitude, aí com esforço. Eu acho que o filho dele não gostou muito não, né? Porque o David Ancelotti foi lá jogar contra a LDU e não se deu bem. Foi um dos piores jogos que eu vi de uma equipe brasileira na Libertadores nos últimos tempos. Foi um horroroso o time do Botafogo. O David Ancelotti deve ter ligado pro pai e falar: pai, é complicado esse negócio aqui, dá teu jeito aí. Porém, os jogadores da seleção brasileira, acho que muitos deles estão um pouco acostumados a jogar com altitude. A Bolívia ainda tem alguma chance de se classificar. Vamos ver nessa rodada agora. Vamos ver hoje como é que vai se sair. E aí, no final, a gente vai ver se ela vai ter chances ou não. Mas vai ser mais um teste, né? Mais um teste para o Ancelotti. Aí eu acho que ele vai usar aqueles jogadores que ele não conhece ainda. Ele vai deixar um pouquinho de lado o Casemiro, vai deixar um pouquinho de lado os jogadores que ele já conhece, para usar a galera que ele não conhece ainda, para realmente testar. Vai ser um teste complicado para a galera, né? Imagina, a chance que o cara tem de ir para a Copa do Mundo é jogando na altitude, né? Que fase. Mas não tem jeito, vai ser aí mesmo que o Ancelotti vai ter que testar a galera. E aí você me puxou mais um gancho só para então a gente arrematar mesmo essa pseudo-polêmica que surgiu com o Neymar, né? O Neymar não é convocado, ele cita que foi convocado por questão física, e aí depois o Neymar fala, não foi física, foi técnica. Hoje ele tentou remediar, não, a parte física também corresponde à técnica, e o Neymar não precisa de teste.
né? Não preciso convocar o Neymar agora para testar para a Copa do Mundo, porque o Neymar em condições, ele vai. Como é que você vê isso daqui e você convocaria o Neymar hoje em dia? Cara, o Neymar é complicado, né? Porque o Ancelotti tentou poupar o Neymar. Eu falei, vou poupar o Neymar aqui e falar que foi por questão física, né? Só que o Neymar não se poupa, né? Isso que ele acaba se complicando, né? Acho que o grande problema do Neymar, cara, se o Neymar tivesse comportamentos profissionais, sem sombra de dúvidas, cara, ele seria convocado e ele seria um diferencial para a seleção brasileira. A grande questão é essa. Até hoje, o Neymar não tem comportamentos profissionais, cara. Você vê ele dentro do jogo e ele enche o saco do juiz o jogo inteiro. Ele enche o saco do juiz o jogo inteiro. Aí vai dar uma entrevista, não, mas foi por opção do técnico mesmo, irritado assim, tipo, como se, não quer me chamar, então, enfim, o problema é teu e tudo mais. Então, o Neymar, até hoje, ele não aprendeu a ser um atleta profissional. É claro que ele teve problemas na carreira dele, é claro que ele se lesionou, é claro que ele sofre uma pressão grande no Santos e acabam extrapolando um pouquinho, porque ele é a referência técnica da equipe, mas não é o único culpado para o Santos estar no momento que ele está. Então ele acaba sendo cobrado até um pouquinho a mais. Porém, cara, tá na hora dele se portar como um profissional que ele supostamente é ou ganha para ser, dar exemplo, né? Porque ele foi durante muito tempo capitão da seleção brasileira, é o capitão do Santos, e foi capitão de outras equipes também. Então, se portar como um profissional para merecer a vaga dele. Eu acho que o Ancelotti, ele tá muito tranquilo. Ele deixou claro que eu não tenho a obrigação de convocar o Neymar. Ninguém vai me obrigar a convocar o Neymar. Eu cheguei aqui, eu convoco o Neymar se eu quiser. Ele acha que é um dos únicos técnicos que pode falar isso. Sim. Se eu quiser, eu convoco o Neymar. Se eu não quiser, eu não vou convocar. Pronto, acabou. E o Neymar, qualquer jogador, e ele deixou um recado muito claro. Qualquer jogador, para jogar na seleção brasileira, precisa estar 100%. O Neymar não está 100% hoje. Vamos ver até daqui a um ano, né? Vamos ver. Sinceramente, eu espero que sim. Porque o Neymar é um craque. É um jogador diferente e que na geração dele, cara, poucos foram. Eu espero muito que ele se porte profissionalmente, fisicamente esteja bem, para daqui a um ano, cara, se ele estiver bem, ele ajuda em muito a seleção brasileira. Nossa, sem sombra de dúvidas, né? Pode falar o que for, o Neymar, no aspecto técnico ali, ele é diferente, 100%, ele é um cara que muda completamente o jogo. Carlos, aquele abraço então, um bom jogo para você, acompanharemos tudo em ugol.com.br, o pessoal confere todas as notícias lá, pós-jogo, repercussão, todas as estatísticas, os dados, né? Aí a gente depois, eu tenho certeza que você vai passar limpo ali, vai esmiuçar o que aconteceu na seleção, né? É isso. Acompanha tudo em ugol.com.br, vamos ver o que a seleção brasileira vai conseguir fazer aí nos últimos testes nessas eliminatórias. Tá certo, pessoal. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar o canal do Gol. E aquele abraço. Valeu!